Canudos não se rendeu e foi toda dizimada, mas ficou uma lição que vai ser sempre ensinada. Ou se resolve a miséria, ou a nação não vale nada. Ou se resolve a miséria, ou a nação não vale nada. Depois de um ano de guerra e seguidas derrotas das tropas do governo, Canudos foi finalmente dizimada, sem se render. Os que não foram mortos por balas foram degolados e seus corpos deixados insepultos para serem devorados por cães e animais selvagens. As marcas dessa tragédia estão inundadas pelas águas desse açude, construído durante a ditadura militar. Aqui embaixo estão as ruínas de Canudos, ossos e outros fragmentos. Mas a memória do que aconteceu continua muito viva em toda a região. Essa planta se chama favela. Ela só dá aqui no sertão, pois nunca nasce perto do mar. Mas como então essa planta do sertão deu nome aos morros cariocas? O ponto de união é a miséria, o abandono e a injustiça. Ali mais adiante ficava o Morro da Favela, onde havia muitas dessas plantas e onde as tropas do exército se escondiam para atacar Canudos. Soldados pobres, a maioria negros e pardos, se acotovelavam ali para atacar seus irmãos, igualmente pobres, pretos, pardos e índios. Terminada a guerra, os soldados ainda mais pobres e mais maltrapilhos voltaram para o Rio. Lá não receberam o soldo que lhes prometeram e ficaram mais miseráveis do que eram antes da guerra. Sem emprego e sem casa para morar, ocuparam os morros perto do centro do Rio. E numa trágica ironia, passaram a chamá-los de favelas. As mesmas favelas onde hoje moram seus descendentes negros, pardos e pobres, que morrem em uma guerra diária, interminável, dramática e injusta, vítima de balas da polícia, das milícias e do narcotráfico. Esse absurdo precisa acabar. Os brasileiros pobres não podem continuar morrendo nessa guerra sem quartel. Na época, as elites fizeram passeatas da Rua do Ouvidor, no Rio, contra os miseráveis de Canudos, e pediam que eles fossem dizimados. Criou-se uma guerra do país inteiro contra um minúsculo povoado perdido nos sertões. Hoje, as elites brasileiras não fazem manifestações diretas contra os pobres das favelas, os pobres dos sertões e os pobres de todas as periferias, mas utilizam as armas da usura, da ganância, do preconceito e do esquecimento. Hoje, um Brasil cego fecha os olhos para os bairros da periferia, para as cidades da periferia, para os estados da periferia. Não veem que, tirando as oportunidades dos pobres e das classes médias, estão sim empurrando o Brasil cada vez mais para a periferia do mundo. Chega! Precisamos colocar nosso povo e nosso belo país no centro do progresso e das decisões mundiais. Este é o seu verdadeiro lugar na história. Esse sol inclemente, esse povo heróico e abandonado e a crueldade da guerra provocaram uma mudança de consciência em Euclides da Cunha. Com os pés fincados nesse mesmo solo e debaixo deste mesmo sol, eu peço a Deus uma virada de consciência em todos nós. O Brasil não vai resolver sua tragédia social com o abandono dos pobres, como faz Bolsonaro, nem com a enrolação e distribuição de migalhas aos miseráveis, como faz Lula. Muito menos com o abandono da classe média, como fazem os dois. Não vai diminuir a desigualdade apenas com um pacto mal desenhado com as classes trabalhadoras organizadas, mas também ampliando o olhar para os trabalhadores informais e as categorias surgidas com as novas relações de trabalho. Jamais um pacto servil com as elites sanguessugas, mas com uma parceria sólida com as elites modernas e produtivas. Somente assim poderemos avançar e aperfeiçoar a modernidade tosca e mal construída que desenhou a cara perversa deste Brasil desigual. Eu tenho um projeto nacional de desenvolvimento capaz de ajudar a fazer isso.
Cabo minha história, algo que eu quis contar. A tragédia de Canudos que não para de espantar. Ouço a voz de conselheiro a gritar na imensidão: o sertão vai virar mar e o mar vira sertão. O sertão vai virar mar e o mar vira sertão. Chega! Precisamos colocar nosso povo e nosso belo país no centro do progresso e das decisões mundiais. Este é o seu verdadeiro lugar na história.